Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão após a nossa live treino ontem, hein? Nossa primeira live ontem da Semana da Virada, onde a gente falou sobre assuntos muito interessantes, né? Como eu falei para vocês anteriormente, tudo começa com um ponto de partida. As minhas alunas participando do desafio 30 dias conseguiram ter esses resultados, 8, 9, 10 quilos, porque teve um momento que teve um ponto de partida. E o ponto de partida realmente é quando o dia do basta chega. Quando você tem um problema que você vem adiando e aí você decide nunca mais passar por aquilo diante de uma experiência ruim que você teve, né? Diante de um forte impacto emocional. E esse forte impacto emocional pode ser uma situação constrangedora que você passou, pode ser uma notícia de um exame, por exemplo, né, que causa angústia, que causa medo. E aí você decide nunca mais passar por isso. Então, espero que você tenha aprendido, né, tudo que eu quis passar para você ontem. E você, a partir de então, pare de fechar os olhos para os problemas, entendeu? Porque fingir que não acontece não vai resolver nada, muito pelo contrário. Vai fazer aquilo virar uma bola de neve e a situação vai ficar muito mais complicada para você. Agora que o dia do basta já chegou, né, que é o primeiro passo que vai te ajudar a perder 10 quilos em 30 dias, você precisa encontrar um método eficaz e que você se identifique para poder alcançar esse objetivo. Não adianta você gostar de um tipo de modalidade, igual muitas mulheres gostam de fazer caminhada, mas dificilmente você vai perder 10 quilos fazendo caminhada, porque é uma atividade de baixa intensidade. Então não adianta você só se identificar, ela tem que ser eficaz. Da mesma forma que não adianta também ser eficaz e você não se identificar. Aquilo vai ser um sacrifício para você, vai ser difícil você ter uma regularidade. Então tem que se identificar e tem que ser eficaz. E agora eu vou contar para você por que o Fire Hit faz tanto sucesso. Porque tudo que eu pensei dentro desse método, ele não foi desenvolvido à toa. Tudo foi muito bem calculado e muito bem pensado. O que eu percebo, no contexto geral, que o processo de ganho de massa muscular ou de emagrecimento é como se fosse um destino final, entendeu? Tá lá no GPS, é aqui. O destino final é o mesmo. Porém, para você chegar nesse destino final, seja de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, possui vários caminhos, que para algumas pessoas, de acordo com alguns problemas pessoais, seja físico ou emocional, o caminho A é mais difícil, só que o caminho B é mais fácil. E vice-versa para outras pessoas, né? Então o processo, né, o processo final, ele é o mesmo. Os caminhos são diferentes. Então esse foi o primeiro insight que eu tive, né? Então assim, já que o destino final ele é o mesmo, significa que o que eu tenho que fazer é estreitar o caminho das pessoas, eliminando tudo aquilo que elas não querem passar pelo processo. Por exemplo, vocês não querem perder horas e horas do seu dia fazendo um treino, porque vocês têm, a maioria das mulheres que participam do Fire Hit são mulheres que já têm família, que têm trabalho. Então, para conciliar tudo isso é muito difícil. Então, por isso que eu desenvolvi um método que você cuida do seu corpo com poucos minutos por dia. Cada aula do desafio 30 dias, por exemplo, dura entre 20 a 25 minutos. Então, assim, é muito mais rápido. Mas isso não significa que não é eficaz, é muito eficaz. É porque é uma atividade de alta intensidade que vai te fazer ter um resultado até melhor do que outras atividades que você passa 1 hora realizando. Entendeu? Outro ponto que eu acho muito interessante é a questão do emocional, né? Eu acho que assim, um dos principais sabotadores mesmo é o nosso emocional. Você começa bem, você não consegue ter uma regularidade porque você tem uma distração ali, né? E aí acaba ficando pelo meio do caminho, você fica com preguiça. Então assim, quando você faz uma atividade que te dá prazer, que é dançar, você diminui consideravelmente essas sensações. E aí você consegue ter uma regularidade muito melhor. Então é por isso que eu faço questão de unir a dança com o exercício físico. Então por isso que as alunas conseguem ter muito mais regularidade do que fazendo uma atividade que é estressante, que te causa dor o tempo inteiro e que você não quer fazer. Então assim, olha, duas coisas importantes. A liberdade do tempo,
né? Um tempo bem mais reduzido. E também uma atividade que dá prazer, você faz se divertindo. Você que faz minhas aulas, você percebe que o tempo passa assim, ó. Nem parece estar fazendo atividade física. No seu subconsciente você está praticando atividade física, mas no seu consciente você está se divertindo. E isso é muito bacana. Outra coisa que, tipo assim, eu fui um pouco mais que obrigado, mas depois eu entendi que foi a melhor coisa que eu fiz, foi desenvolver esse treinamento de maneira totalmente online. Porque com isso eu tive a liberdade de poder ajudar muito mais pessoas, não só na região onde eu moro, mas também no Brasil inteiro. Eu tenho alunas também do Paraguai, eu tenho alunas que moram nos Estados Unidos. Então, é maravilhoso poder atingir um público assim ainda maior e dar liberdade de tempo para as alunas. Porque assim, quando você faz uma atividade que é presencial, você tem um horário específico para você fazer aquela atividade. Se acontece um imprevisto no seu dia, acabou o treino. Se tratando de uma atividade online, você tem a liberdade de, a qualquer momento do seu dia, você entrar no seu computador, no seu celular, na sua TV e você ter acesso a todo o conteúdo. Então, eu consigo, com isso, fazer também com que a aluna tenha regularidade, entendeu? Então, eu estou falando de liberdade de tempo, estou falando de liberdade de localização, eu estou falando de uma metodologia que te dá prazer. Então, as probabilidades de que as alunas tenham resultado são gigantescas. A gente aumenta consideravelmente com outras atividades presenciais, gente. E esse é o futuro, entendeu? E o grande problema das pessoas é justamente se privar de receber o futuro. E eu sou uma das principais vítimas em relação a isso. Por exemplo, antes da pandemia, em 2017, eu dava aula em 3 cidades diferentes na semana. E eu percorria 500 quilômetros de moto toda semana para poder dar aula, entendeu? E hoje, dando aula online, eu consigo atingir muito mais pessoas sem estar correndo risco, entendeu? E consigo ter um resultado bem melhor com as alunas também, né? Mas antes, eu não colocava isso em prática porque eu era fechado em receber o novo. E é o problema de muita gente. Treino online não funciona, não é a mesma coisa. Quando você começa com isso no seu subconsciente, já começa com essa crença, realmente não vai ter resultado, porque você não acredita. Primeiro, tudo começa a não acreditar, entendeu? Então é sobre isso, por isso que o Fahrenheit é tão eficaz. Eu quero que vocês aproveitem e façam o máximo desse treino. Amanhã é o nosso último dia da nossa semana da virada. E é quando eu vou falar sobre a imersão desse treinamento, que é o Desafio 30 Dias. Vou contar para vocês tudo sobre o Desafio 30 Dias. Você que treina comigo há pouco tempo, você está perdido, eu sei, em relação a isso. Vou te explicar tudo direitinho e se você sentir que você deve participar dessa parada e que você está pronta, é a sua oportunidade de entrar, né, nessa imersão aí e construir grandes resultados. Agora, vamos que vamos para cima, joga duro nesse treino aí, capricha e depois eu quero ver se você conseguiu cumprir tudo direitinho. Para cima, simbora! Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Então, hoje concluí o 8º dia de treino e eu só tenho que agradecer primeiramente ao professor Jorge por essa oportunidade que está nos dando de alcançar esse desafio. Para mim, os treinos têm sido muito bons, têm me ajudado muito mentalmente, melhorado minha autoestima, melhorado as minhas noites de sono, até mesmo no meu trabalho. Meu corpo ele tem recebido mais resistência, eu tenho tido mais ânimo e eu só tenho que agradecer. E mais feliz ainda porque já sinto algumas mudanças no meu corpo. Não quis ainda subir na balança, mas já notei algumas roupas que não estava dando em mim. Já coloquei ontem à noite e pude ver que já está servindo em mim. E eu só tenho gratidão. Gratidão por esse grupo, gratidão por essa oportunidade, professor Jorge, que você tem nos dado de nos sentir uma mulher melhor, mais poderosa e nos sentir com a nossa autoestima lá em cima, porque estar bem com a gente mesmo não tem nada melhor. E terminar um treino desse jeito aqui, para mim, é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer. Brigadão a todos e tenham um bom dia.
8º desafio concluído com sucesso. E vamos nessa. Chama que é nós. Aqui, ó. Vamos lá. Parou. De novo. Dois, voltou. Tirou. Abrindo e fechando o braço. Vai. Mais uma vez. Leva na perna aqui, ó. Ligeiro. Olha o passo pro início. Agora volta aqui, ó. Tirou. Vamos lá. Sobe. Agora é só repetir, só repetir. Tirou! Bora, mulher, tira, mulher! Subiu! O outro lado! Isso! Volta! Mão na cabeça! Bora!
coração. Agora é aqui, ó. Com saudade. 2, Me pegar você todo e fazer 4, amor de abre, verdade. abre, desceu, desce, fica, voltou, subiu. Eu aposto você também tá. Conheço de longe a história. 4, abriu, Mas eu não abre, me posso dizer. abre, desceu, O desejo desce, que tira eu a tô perna, de você. subiu, e vem, ó. Frente, desce, Então senta danada, então senta danada. girou, balança, frente, desceu, 2, 3, Senta danada, então senta danada. outro lado, mudou, repetiu, hein? Tô com saudade 2, e beijar você todo e Quatro, fazer abriu. amor de verdade. abre agora, desce, ó. Tira a perna lá embaixo, mudou, subiu, e vai. Você também tá. Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer Desceu. o desejo que eu tô de você. O meu carinho que é tua sentada. Então, senta danada. Então, senta danada. Balança, Meu carinho que é tua sentada. caixa, Então, senta danada. Então, senta danada. girou, Desceu. bora, segura essa perna aí, tem mais uma, é fácil, ó, 1, 2, frente, desceu, e ó, subiu, ficou, outro lado, a mesma coisa, vamos lá, 2, outro lado, 2, chuta, bora, boa, isso aí, vamos lá, perna atrás, mão na cintura, joelho desceu, hein? Oi, bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você, bateu saudade de você. Trocou a perna, Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer o que você sabe fazer. Eu tô querendo lembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo depois do calor. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo lembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo depois do calor. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo lembrar. repetiu, Oi, bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você, bateu saudade de você. e agora, troca a perna, Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer o que você sabe fazer. Eu tô querendo lembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo depois do calor. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo lembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo depois do calor. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo lembrar. Uma semana do desafio, já sinto muitas mudanças no meu corpo
Estou gostando muito. Todo dia é um novo desafio. O meu corpo agradece, minha mente agradece e principalmente a minha saúde agradece. Já perdi 1 quilo, espero perder mais e vamos que vamos pra cima, que ainda falta mais dias. Vamos a... Braço aqui na frente e vem junto, ó. 4 vezes em cada perna. Boa, agora embaixo, em cima e rola o chinelo. 1, 2, 3, 2, 4. Isso! Continua. Vou pular de novo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Siempre la moneda montaña problema. Siempre la móvil la tenemos prendida. Hagamos del ataque se acaba de día. Sigo ahorita que en la mañana. Trabalhando o ombro, trabalhando o abdômen. Pega lá atrás. Tudo. Lado, baixo, desceu. Lado, baixo, desceu. Boa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Continua. Continua.
mão no bumbum, vai, mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, junta aqui, junta ali, vai, bate o bumbum, bate o bumbum, vai, bate o bumbum, bate o bumbum, vai, bate o bumbum, bate o bumbum. Respira. Mão no joelho. Treme na perninha, vai. Trocou? Um braço depois do outro. Um, dois. Isso. Boa. Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, bota a mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, junta aqui, junta ali, vai, bate o bumbum, bate o bumbum, 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 Respira. só as Vem. novinhas tremendo o bumbum. Trocou? Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum, vai, bate o bumbum, Bora. vai, bate o bumbum, bate o bumbum, vai, bate o bumbum, bate o bumbum, vai, bate o bumbum, bate o bumbum. Boa. Vai. Força no bucho pra subir, bora. Vamos. Isso. Vamos. Mais uma. Respira. Joelho batendo no peito, vai. Boa! Respira. Vamos fazer tudo de novo agora, hein?